Olá! Muito obrigado por se conectar com a terceira aula do nosso módulo número 2 do curso 5 tópicos essenciais de legislação do ICMS da série Legislação Tributária Passo a Passo da Resposta Educacional. E nesta aula, nós vamos estudar o requisito documento emitido por contribuinte em situação regular para a idoneidade da documentação fiscal, que é uma condição para o exercício do direito ao crédito. Essa aula é muito importante. Todas são, mas nesta está a essência de grande parte dos autos de infração lavrados em face de contribuintes em matéria de crédito de ICMS. O que é um contribuinte em situação regular perante o fisco? Um contribuinte em situação regular perante o fisco é aquele que a data da operação esteja inscrito. Então veja, inscrito na repartição fiscal competente a data da operação. Então eu só posso adquirir mercadorias ou tomar serviços para exercer o meu direito ao crédito de contribuintes que estejam regularmente inscritos perante a Secretaria da Fazenda do seu estado. Essa é uma condição. E como que eu fico sabendo se o contribuinte está regularmente inscrito? Questão cadastral não está sujeita a sigilo fiscal. Sigilo fiscal refere-se às informações econômico-fiscais e financeiras do contribuinte. Em matéria cadastral, não há sigilo fiscal, tanto que a informação cadastral, se o contribuinte está regular ou não, se ele está apto ou inapto, está divulgada publicamente no site do Sintegra. Então, basta consultar o site do Sintegra, www.sintegra.gov.br. Segunda condição, segundo pressuposto para que eu considere o contribuinte em situação regular. Ele tem que se encontrar em atividade no local indicado. Então, não basta estar regularmente cadastrado, ele tem que existir, ele tem que estar operando esse contribuinte. Senão, ele não está regular perante o fisco. Como que você está comprando mercadorias de um contribuinte que não existe? Então, é necessário que o contribuinte esteja em atividade no local indicado no cadastro, no endereço cadastral desse contribuinte. Terceira situação. Então, além de se integra e do contribuinte estar em regular atividade de portas abertas, open, no local do seu estabelecimento, o contribuinte também tem que comprovar a autenticidade dos demais dados cadastrais apontados ao fisco. Então, seu cadastro só pode conter informações verdadeiras, inclusive quanto a quem são os sócios administradores, enfim, as pessoas que estão à frente daquela atividade empresarial. No sentido em contrário senso, em sentido contrário, o que é um contribuinte que não está em situação regular perante o fisco? O que é um contribuinte irregular perante o fisco? É aquele que não atende a esses pressupostos que acabei de explicar. Nós vamos ter um contribuinte que não está em situação regular perante o fisco quando ele tem o quadro societário composto por interpostas pessoas. As famosas frutas cítricas, os laranjas. Então, é muito comum para empresas que perpetram fraudes e principalmente em matéria de crédito e imposto, que elas constituam sociedades comerciais inexistentes ou simuladas, nós vamos ver adiante um pouquinho sobre isso, e para que não apareçam os reais responsáveis pela fraude, eles se valem de interpostas pessoas, testas de ferro, uma pessoa que aceita emprestar um nome porque não tem patrimônio, não vai correr o risco de responder numa execução fiscal com seu patrimônio, ou mesmo se utilizam de documentos falsificados ou de pessoas que nem sabem que estão entrando naquele quadro societário, ou se valem do temor referencial de empregador e empregado para colocar a empresa no nome de um funcionário. Enfim, há várias maneiras
de se constituir empresas cujo quadro societário é composto por frutas cítricas, por laranjas, por interpostas pessoas. Também nós temos a situação da simulação de existência de estabelecimentos, os estabelecimentos chamados por aí de empresas fantasmas, empresas que na verdade não existem no local, ou se estão ali no local, estão apenas simulando uma atividade, alugam um prédio, colocam uma mesinha lá com um computador, mas não entra mercadoria, não sai mercadoria, não industrializa nada, enfim, é uma empresa fantasma, uma simulação de empresa. E a outra situação de contribuinte em situação irregular é aquele caçado pela prática de fraude estruturada pela Secretaria da Fazenda. Essa fraude estruturada muitas vezes serve para crédito indevido de imposto, ela é criada a serviço do crédito indevido do imposto, ela representa para a Secretaria da Fazenda, nos termos das legislações estaduais, uma hipótese de cassação das empresas. Esse contribuinte em situação irregular, ele emite a chamada nota fria. O que é a nota fria? A nota fria não acoberta uma operação que realmente existiu. Para você entender isso direitinho, eu vou dar um exemplo. Eu vou voltar a um exemplo da primeira aula. Lembra que demos um exemplo na nossa primeira aula ou no nosso primeiro módulo de uma indústria de calçados? Essa indústria de calçados vende calçados num determinado período e ela apura lá no seu livro de apuração, depois da escrituração no livro de entradas, um débito de ICMS de R$30 mil no mês. R$30 mil de débito de ICMS. Mas naquele mesmo mês, essa indústria comprou matéria-prima. Mas a matéria-prima veio com o ICMS destacado igual a R$7 mil. Então, um crédito bem menor que o débito. Se essa empresa for apurar o seu imposto, eu vou fazer a apuração do imposto aqui, o ICMS a pagar vai ser igual a 30 mil menos 7 mil. O ICMS devido por essa empresa vai ser de 23 mil reais. E essa é a média com que essa empresa opera ao longo dos seus períodos de apuração, ao longo dos meses. O que seria uma fraude estruturada? Esse empresário, ele monta, estou dando o exemplo que acontece na prática, que o fisco detecta, ele monta um esquema de sonegação da seguinte forma. Ele constitui uma empresa fantasma, ele constitui uma empresa simulada, um atacadista de couro. E esse atacadista de couro vai emitir notas fiscais de couro. Então vamos imaginar que nesse período ele vai emitir notas fiscais de couro contendo um ICMS na importância de 20 mil reais no total das diversas operações. Então esses 20 mil reais aqui estão baseados em notas fiscais, mas de operações que não existiram, portanto fundamentadas em documentos fiscais frios, as chamadas notas frias. Essa nota fria propicia a esse contribuinte, na apuração do seu ICMS, uma economia tributária, claro que ilícita, ilegal, muito grande. Porque ele tinha um crédito de 30, ele tinha um débito de 30, menos um crédito de 7. Só que ele vai acrescentar agora mais um crédito de 20. Então, ao invés de pagar 23 mil no final do período, ele vai pagar um ICMS igual a 3 mil reais. Então, ele tem aqui um crédito indevido, de 20 mil reais. Bom, como que o fisco vai descobrir isso? O fisco pode descobrir isso de diversas formas. Uma das maneiras do fisco descobrir é ele olhar as entradas no estabelecimento atacadista. Como que o estabelecimento atacadista está vendendo milhares de reais com
Milhares também de reais de ICMS destacado nos documentos fiscais, 20 mil só num mês, só para esse contribuinte, sendo que ele nunca comprou couro para revender. Então ali fica clara a fraude, que a nota é fria e que o crédito é indevido. Perfeito? Acontece que existem duas questões a serem observadas. O fisco, quando detecta isso, ele vai lavrar um auto de infração, cobrando esse crédito indevido. Então, desse crédito indevido, nós vamos ter um auto de infração, cobrando o ICMS, o crédito, mais uma multa punitiva. Ele está, assim, glosando o crédito de ICMS, que não é legítimo, o crédito ilegítimo. Mas acontece que nesse meio empresarial existem empresas que não são totalmente simuladas. Existem atacadistas, só para manter esse exemplo aqui, que existem de fato. E eles realizam operações boas e operações simuladas. E aí, se um contribuinte de boa-fé adquire mercadorias dessa empresa que realiza também operações simuladas, mas ele adquire mercadoria de verdade, ele passa a ter um problema. Quando o fisco detecta a inidoneidade dos documentos fiscais, uma providência dele é tornar o contribuinte inapto. Ele vai anular ou ele vai cassar a inscrição estadual daquele contribuinte que simula operações. Quando isso acontece, o fisco o faz em caráter retroativo. Ele vai retroagir na linha do tempo a declaração de inidoneidade. Então eu tive aqui a aquisição de matéria-prima, a operação. Na data da operação, o remetente estava ok no Sintegra. Acontece que depois o contribuinte, obviamente, fez o crédito de ICMS com base naquele documento fiscal do contribuinte que estava regular lá no Sintegra. O problema é que quando o fisco declara a inidoneidade do documento fiscal lá na frente e promove a inaptidão do remetente da mercadoria, daquele que emitiu a nota fiscal inidônea, ele vai fazer o seguinte, ele vai declarar essa inidoneidade com a data retroativa. E ele vai, então, considerar esse crédito indevido. Ele vai considerar o creditamento ilegítimo. Qual o problema? O auto de infração no destinatário. No destinatário que muitas vezes estava de boa fé, que realmente adquiriu uma mercadoria daquele contribuinte. Ou adquiriu de alguém que usou uma nota fiscal daquele contribuinte. Pode acontecer as duas coisas, pode acontecer o que eu expliquei. Trata-se de um contribuinte que realiza operações de verdade e que simula outras, que pode ter ali a cassação da sua inscrição sem que se separe o joio do trigo, a operação boa da operação ruim. E pode ser também que a mercadoria foi adquirida de um representante comercial que depois entregou essa mercadoria acompanhada de um documento inidôneo. Então nós podemos ter comerciantes que sejam, no caso aqui industriais, no meu exemplo da indústria calçadista, que venham a ser vítimas dessa situação e depois acabem sendo autuados por crédito indevido do ICMS em decorrência de uma operação em que eles realmente adquiriram as mercadorias. Essa situação, é claro que ocasionou muitas ações perante o Poder Judiciário. Contribuintes autuados, dizendo-se de boa fé, que realmente adquiriram a mercadoria, que querem o seu direito ao crédito, mas que têm o seu crédito glosado pelo fisco e ainda tem uma multa, um auto de infração lhe sendo exigido. E isso fez com que os tribunais se manifestassem a respeito do assunto, interpretando a legislação do ICMS e chegando
a seguinte conclusão, consolidada na súmula número 509 do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. Então, essa súmula é resultado de muitas decisões judiciais do STJ, que depois de tanto decidir nesse sentido, acabou editando a súmula para consolidar, para uniformizar a sua jurisprudência. Essa súmula número 509 do STJ diz o seguinte: é lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea. Então, se a nota fiscal foi declarada inidônea com data retroativa, o comerciante de boa-fé, ele pode aproveitar os créditos. Mas o que é um comerciante de boa-fé que pode aproveitar os créditos? O comerciante de boa-fé que pode aproveitar os créditos é aquele que demonstre a veracidade da compra e venda. Quando demonstrada a veracidade da compra e venda. Então, o contribuinte ele tem que demonstrar a sua boa-fé por meio da comprovação da efetividade da operação, da veracidade daquela compra de mercadorias ou de que aquele serviço efetivamente foi tomado. Quando isso acontecer, a jurisprudência do STJ está pacificada no sentido que o fisco não pode lavrar auto de infração. Mas de que maneira que o contribuinte pode comprovar a efetividade da operação? Para comprovar a efetividade da operação, o contribuinte, em todas as suas operações, aqui vai a minha grande orientação para você empresário, empreendedor, profissional da área tributária e também para você que estuda para provas e concursos, o contribuinte, para comprovar a efetividade da operação e a sua boa-fé, ele tem que reunir documentos que respaldem essa tese. Então vamos entender direitinho essa situação e eu já vou dizer para você quais são esses documentos. Então, a nossa linha do tempo, nós tivemos a aquisição da matéria-prima no documento fiscal, o creditamento e a declaração de inidoneidade. O fisco quer retroagir, só que o contribuinte, de acordo com o STJ, ele pode comprovar a veracidade da operação. De que maneira ele comprova a veracidade da operação? Por meio de provas, de documentos. Eu já vou dizer quais são essas provas, quais são esses documentos. Quando ele comprova a veracidade da operação por meio de provas, de documentos, o crédito torna-se devido. Então, não pode haver a retroação pelo fisco da inidoneidade dos documentos e, portanto, o contribuinte não pode sofrer auto de infração e também pode manter o seu creditamento. Quais são esses documentos? Um deles, eu já vi aqui que eu esqueci, mas é o print do Sintegra. Sempre que a empresa transaciona com um contribuinte, adquire mercadorias de um fornecedor ou toma serviços de um prestador de serviço, de transporte ou de comunicação, a empresa deve imprimir o Sintegra da data da operação, provando que o seu fornecedor estava regular naquela data. O que mais que pode fazer o contribuinte? Ele deve guardar as provas da negociação comercial, pedidos emitidos pelo fornecedor, troca de e-mails. É importante documentar a operação comercial, conversas de WhatsApp, enfim, tudo que tiver sobre a negociação comercial, o contribuinte deve guardar, porque isso é prova da efetividade da operação que ela ocorreu. Também ele deve guardar os comprovantes de pagamento. Isso é essencial. Se a operação existiu, eu tenho que ter um comprovante de pagamento, um boleto bancário pago em nome do fornecedor, não pode ser em nome de terceiro, porque aí já causa dúvidas. E esse boleto bancário, esse comprovante de pagamento, esse boleto bancário devidamente quitado, é uma prova de que a operação ocorreu. Porque se fosse uma operação simulada, não teria pagamento. O transporte também.
os documentos de transporte. Se foi por intermédio de uma transportadora, eu tenho conhecimento de transporte. E a comprovação de recebimento, o recibo das mercadorias. O canhoto lá comprovando que as mercadorias foram recebidas. Isso também pode ser uma prova da efetividade da operação, além dos lançamentos contábeis. Então, se o contribuinte se munir dessas provas, ele vai, caso autuado, conseguir derrubar esse auto de infração na justiça. E os fiscos estaduais, muitos deles, já não estão lavrando autos de infração quando o contribuinte comprova a boa-fé, porque sabem que não adianta dar murro em ponta de faca, porque o auto de infração vai chegar no Poder Judiciário e o Poder Judiciário vai dar ganho de causa para o contribuinte. Uma discussão que tem é que há fiscos que exigem todas essas provas. E o Poder Judiciário, às vezes, apenas diante do comprovante de pagamento e de mais uma outra dessas provas, já considera o conjunto probatório suficiente e, então, determina que o crédito é devido, anulando as autuações fiscais. Agora, se o contribuinte não reunir essas provas, e geralmente quando a operação é simulada de verdade, ele não vai conseguir reunir essas provas, ou se as tiver, as terá fraudado, esse contribuinte, quando não reúne essas provas, ele não terá direito ao crédito, o crédito realmente será ilegítimo. Se você tiver dúvida, você sabe, estamos à sua disposição, eu e o professor Dimas, no nosso canal de dúvidas, deste curso. Eu também queria dizer a você que você pode baixar já o PDF 7 passos para se creditar com segurança do ICMS. Nós vamos desenvolver mais esses 7 passos nas próximas aulas, mas na aula de hoje nós já estudamos bastante, aliás, neste módulo, nós já estudamos com muito afinco, as condições para o exercício do direito ao crédito. Por hoje fico por aqui e convido você também para assistir o nosso vídeo animado sobre esses 7 passos e conferir os bônus, todos eles disponíveis no nosso módulo 2. Um grande abraço e até o próximo módulo. Tchau, tchau!